Uma tragédia anunciada ou uma fatalidade? O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, chocou o Brasil. Imagens das tentativas de salvamento correram o mundo. 243 pessoas não conseguiram sair a tempo e morreram dentro da boate ou durante o atendimento médico dos hospitais do Rio Grande do Sul. A tragédia na Boate Kiss serviu de exemplo para o Brasil e fez com que o Corpo de Bombeiros intensificasse as fiscalizações em várias boates e teatros da região. Muitos foram interditados porque não atendiam aos requisitos de segurança impostos pela corporação e colocavam em risco os frequentadores. Em várias cidades, boates foram interditadas até conseguirem o alvará dos bombeiros para voltarem a funcionar. Em Rio Preto, o principal teatro da cidade foi fechado por falta de saídas de emergência. Em Presidente Prudente, 4 casas noturnas foram interditadas e o Ministério Público fez reuniões para avaliar as condições de segurança das boates. Praticamente todos os estabelecimentos que recebem público na região se adequaram às normas e voltaram a funcionar. Tragédia nos trilhos. A linha férrea provocou vários acidentes em 2013 na região. O mais grave deles aconteceu em Rio Preto. Um trem carregado com milho descarrilou, invadiu casas e atingiu 16 pessoas. 8 morreram. O acidente levantou a questão da mudança dos trilhos de dentro das cidades. A população de Rio Preto protestou com medo de novos acidentes e os vagões ficaram parados por mais de 10 dias na ferrovia e não seguiram em direção ao Porto de Santos. Para as famílias, as marcas da tragédia vão ser difíceis de serem esquecidas. Foi pegar meu netinho, que tinha caído tudo em cima, não tinha mais. E o quarto lá também, já estava tudo caído abaixo. Foi num minuto assim, de repente. Em 2013 foi um ano de imagens opostas com relação à meteorologia. Fez calor, frio, choveu bastante e tivemos longos períodos de estiagem. As nossas equipes passaram as 4 estações do ano registrando as mudanças climáticas. Moradores isolados por causa da chuva. Em Lucélia, a força da água abriu uma cratera na vicinal Pascoal Milton Lentini. Funcionários de uma usina não puderam trabalhar e ficaram isolados. Em Presidente Prudente, o temporal obrigou os motoristas a esperarem por uma trégua nas calçadas, já que várias ruas ficaram alagadas. Em Rio Preto, a Avenida Alberto Andaló sofreu com enchentes. Motoristas se arriscaram para enfrentar a força da água. Em Nova Veneza e Indiana, a chuva e o vento forte derrubaram casas e danificaram prédios públicos. As que não caíram foram destelhadas ou atingidas por árvores arrancadas na ventania. Em Araçatuba, os temporais inundaram ruas e moradores se arriscaram. O esgoto voltou em várias casas e deixou a população indignada. Parte do córrego Machado de Melo transbordou. Em Auriflama, parte da estrutura de um barracão foi arrancada e o vento arrastou a estrutura que parou dentro do cemitério municipal. Mas a natureza também mostrou a sua força de outras formas. A florada dos ipês mais uma vez encantou moradores e coloriu ruas e avenidas. A diversidade de cores mudou os cenários e trouxe beleza para a região. Belas imagens, hein? E olha só, este ano os termômetros aqui na nossa região marcaram as temperaturas mais baixas dos últimos 50 anos. Em algumas cidades, a sensação térmica chegou a menos 5 graus. Na região de Presidente Prudente, a geada atingiu várias cidades. O gelo se acumulou na zona rural e prejudicou plantações, causando prejuízos no campo. Em Rancharia, a sensação térmica foi de 5 graus negativos. Nos zoológicos, os animais precisaram de cuidados especiais para suportar o frio. Na gaiola das araras, foram colocados fardos de feno.
Lâmpadas incandescentes aqueceram cobras e iguanas durante o inverno. Em contrapartida, o período sem chuva provocou a queda da qualidade do ar e grandes incêndios. Este, em Araçatuba, foi registrado ao lado do aeroporto Dario Guarita e precisou do helicóptero Águia da Polícia Militar para ser controlado. O vento alastrou as chamas que assustaram o gado. Ninguém ficou ferido. E os focos de incêndio e o desmatamento são fatores que provocam uma mudança de comportamento nos animais. O habitat natural deles está sendo cada vez mais invadido pelo homem. E os bichos precisam buscar abrigo dentro das cidades e acabam provocando situações inusitadas. Um jacaré do papo amarelo andou pelas ruas de Santo Antônio do Aracanguá e chegou perto da prefeitura. O animal assustou os moradores, foi capturado pelos bombeiros e levado para o seu habitat natural. Em Santo Anastácio foram os pombos e as andorinhas que invadiram as casas e as praças da cidade. Até o Ministério Público foi parar no caso, já que as aves provocam cenas desagradáveis e podem causar problemas na saúde da população. Uma onça sussuarana adulta invadiu um condomínio de luxo em Rio Preto. A polícia ambiental conseguiu capturar o animal e levá-lo de volta para a natureza. Também em Rio Preto, uma cobra invadiu uma casa e assustou os moradores. O corpo de bombeiros conseguiu capturar o réptil. Até larvas foram encontradas em lugares esquisitos, como dentro de alimentos vendidos em uma empresa de fast food de Araçatuba. Este ano mostramos também a relação de amor de uma andarilha com 2 cães. Eles seguem a Dona Madalena onde quer que ela vá. A andarilha já tentou doar os animais, mas eles sempre fogem dos novos donos, a encontram e voltam para as ruas para fazer companhia para ela. Mostramos também o desespero dos cães que passaram a mergulhar em uma lagoa de Araçatuba para procurar o dono, que morreu afogado dias antes. E daqui a pouco, na retrospectiva 2013, as notícias policiais de um ano violento em praticamente todas as cidades da nossa região. A gente volta já.